teu santo nome, só tu és santo, tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui puderam sentir a presença do Senhor nesse lugar? De maneira profunda, de maneira íntima. Eu entendo que só consegue sentir a presença quem é filho. Se você sentiu a presença do Senhor, se você sentiu o toque do Senhor, nesse momento agora de louvor e de adoração, é porque de certa forma você está ligado ao Senhor através do seu espírito. E eu entendo que só pode sentir a presença do Senhor aqueles que são filhos. Só podem adorar e exaltar ao Senhor aqueles que entendem que foram lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, e agora passam a fazer parte de um reino a qual o nosso general, o nosso Senhor é o próprio Jesus Cristo. Nós falamos aqui, se não me engano, há 15 dias atrás, numa quarta-feira, nós ministramos sobre o reino de Deus e como é a vida neste reino. Nós falamos aqui que nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos levados, nós fazemos agora parte do reino de Deus. Ele mesmo nos transportou, nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do seu Filho. Foi o próprio Deus que fez isso, por mim e por você. E é por isso que, quando nós estamos aqui louvando ao Senhor, exaltando ao nome dEle, sabe como que eu me sinto? Eu me sinto diante de um grande trono, e o meu rei está sentado ali. E quando eu digo santo é o Senhor, quando eu digo que todo o reino é dele, eu estou imaginando, o meu espírito leva a minha imaginação a ver isso, a ver Deus sentado no trono. Esse trono é lindo. E aí então eu adoro, eu exalto, porque Ele é o meu rei, porque Ele é o meu Pai, porque Ele é o meu Senhor. E nós vamos dar uma continuidade a essa palavra sobre o reino de Deus hoje. Até porque eu entendo que quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo este reino, mais eu consigo usufruir das coisas que este reino tem para a minha vida. Então eu preciso compreender o que é isso. Tá, pastor, eu entendi, o Senhor falou na quarta-feira, 15 dias atrás, está falando de novo que eu faço parte desse reino. Mas o que isso se aplica na minha vida? Eu preciso entender isso. Nós precisamos compreender isso, para que nós possamos então caminhar como um cidadão deste reino, do reino de Deus, e não como um cidadão deste mundo, a qual nós não somos mais. Nós fazemos parte agora do reino do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre as armas desse reino. Eu peço que você abra a sua Bíblia, livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Jesus veio, eu quero que você entenda isso, Jesus veio estabelecer o reino dele. Nós fazemos parte deste reino. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Esse é um texto que fala sobre armadura espiritual. Ou seja, as armas, a armadura deste reino a qual nós fazemos parte. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobre tudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que, como cidadãos desse reino, nós temos a função de guerrearmos. E esta guerra, a guerra contra o reino inimigo, que é o reino das trevas, que é liderado por Satanás e os seus anjos, nós estamos em todo tempo em uma constante batalha contra este reino. E eu entendo que uma armadura eficiente é primordial para a hora da batalha. Vocês imaginem vocês, um soldado num campo de batalha, aonde tiro está rolando para todo lado, flecha para todo lado, e esse soldado não tem nem um aparato de proteção e nem de ataque. Imagina o que vai acontecer com ele. Ele vai ser destruído rapidamente. Então a armadura é primordial para alcançarmos a vitória em qualquer guerra. E nessa guerra espiritual não é diferente. Agora eu e você, nós precisamos entender algumas coisas. Contra o nosso inimigo sozinho, nós somos impotentes, nós não temos esperança nenhuma para vencer. Quando eu for estar diante de uma batalha, eu preciso ter a consciência, eu preciso estar bem vestido, bem trajado com as armaduras que o Senhor já liberou para mim, com as peças de ataque e de defesa que o Senhor já liberou para mim. E eu entendo que somente com o Evangelho de Cristo nós podemos sobreviver aos ataques do inimigo. E esses ataques, eles costumam ser diretos, como enfermidades, problemas financeiros, conflito na família, como também costuma ser indiretos, medo, bloqueio emocional. Ou seja, o inimigo ele está o tempo todo tentando te atacar, mas o Senhor já estabeleceu para você uma armadura para você obter a vitória. Amém? Amém, igreja? Você já tem uma armadura, está liberado para você, só veste dela, empunha ela, e você vai alcançar a vitória. E nós vamos falar um pouco agora de cada uma dessas armas, de cada uma dessas peças dessa armadura. Eu não sei se nós vamos ter aqui tempo para falar de todas elas hoje. Se nós não conseguimos falar de todas elas hoje, nós vamos em um outro momento voltar nessa mensagem e falar das outras que ainda restam. A primeira parte dessa armadura é o cinto da verdade. E eu entendo que o cinto significa a prontidão para a batalha. O soldado que está
vestido com cinto, ele está querendo dizer, eu estou pronto para a batalha. E aí o inimigo então vai ver esse soldado e vai começar a contra-atacar ele. Com o quê? Com mentiras. Se o cinto é da verdade, o inimigo vai te atacar com o quê? Com mentiras, com acusações, dizendo para você que você não é digno, que você não é capaz. Isso vai causar desânimo, depressão, frieza no seu coração. E é isso que o inimigo quer. Ele quer te enganar. Ele quer falar para você assim, olha, sabe aquele erro que você cometeu? Aquele pecado que você cometeu, então está vendo ele? Isso aí te tornou indigno, Deus não te ama mais. Não sei nem por que você está indo na igreja. Você está indo fazer o que lá na igreja? Se você não consegue consertar a sua vida, se você não consegue parar de pecar. Quantos aqui já sentiram isso no coração? Levanta a mão assim. Com sinceridade. Não é assim? Não sei por que você está indo na igreja se você não consegue viver bem com sua esposa, se você não consegue viver bem com seu esposo. Você acabou de brigar com a sua esposa em casa, o que você está indo? Você vai fazer o que na igreja? Você acabou de brigar com ela. Isso tudo é mentira de Satanás, tentando ofuscar a verdade. Tudo isso é engano de Satanás, tentando fazer com que você tire o cinto da verdade. Porque quando eu visto o cinto da verdade, eu preciso entender que agora eu não aceito mais nenhuma palavra, nenhuma condenação, nenhuma intimidação que não seja da verdade, que é o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu estou sendo acuado, quando eu estou sendo atacado por Satanás com mentiras, e isso está me causando desânimo, isso está me causando uma frieza, eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para a verdade. Porque eu só entendo, eu entendo que só uma coisa pode destruir a mentira de Satanás. A verdade. A verdade. Então o que a palavra do Senhor diz para mim é o que é a verdade. Eu não tenho que ficar com o que os outros dizem. Eu não tenho que ficar com o que o inimigo diz para mim. Porque o inimigo fala muitas coisas o tempo todo. E às vezes o inimigo usa pessoas próximas de você para falar alguma coisa para você. E aquilo te destrói. Mas quando isso acontecer, entenda uma coisa: uma das peças da armadura para que você continue firme, vivo neste reino, é a verdade. Então vai para a verdade, vai para a palavra. E busque na palavra, busque saber na palavra se aquilo que falaram para você está baseado na palavra ou não. Se não estiver, rejeita. Se estiver, aceita e vive aquilo. É assim que funciona. É simples. Então vista o cinto da verdade, para que você possa sobreviver ao principal ataque do inimigo, que é a acusação. E ele é isso o tempo todo. Sabe por que o inimigo ele é acusador o tempo todo? Porque ele recebeu essa natureza, ele é isso. Ele é o acusador. Ele recebeu o nome de acusador. Então ele faz isso o tempo todo. Mas talvez você possa pensar assim: mas pastor, ele está me acusando com razão. Porque eu errei mesmo e ele está me acusando. Você tem um Deus, um Rei, cheio de graça e de amor por você, independente do que você fez, independente do que você irá fazer, o Senhor, Ele vai continuar te amando. Então mesmo que o inimigo esteja usando a verdade para te acusar, entenda que você tem um Rei de amor, e que perdoa todos os seus pecados, e que te livra de toda acusação, de toda culpa, de
todo o peso. Lembre-se disso. Nós falamos sobre isso há 15 dias atrás, que o ambiente desse reino é um ambiente de graça, de misericórdia. O nosso rei olha para a gente com muito amor, com um amor incondicional, com amor ilimitado. É assim que o Senhor olha para nós. Então usufrua disso e não aceite mais as acusações do inimigo. Vista a couraça da justiça. A couraça da justiça nada mais é do que a sua justiça diante de Deus, através de Jesus Cristo na cruz. Você não vai alcançar justiça por méritos próprios. Nem adianta você tentar. Que por mais que você acerte 9 vezes em 10, a única vez que você errou te torna injusto diante de Deus. E aí? Porque Ele é perfeito. Mas o que fazer então? Se o padrão do Senhor é elevadíssimo, e eu não vou alcançar esse nível de justiça, é em Cristo que você vai alcançar. É Cristo que vai proporcionar essa justiça a você. Eu lembro que uns dias atrás eu estava olhando meu Facebook, e eu faço parte de um grupo, né? Eu não me lembro muito bem o nome, mas era alguma coisa assim que as pessoas postavam algumas perguntas sobre a Bíblia, né? E aí os outros vinham respondendo. E uma pessoa, ela contou uma dificuldade que ela estava vivendo, um problema que ela não estava conseguindo resolver aquilo. E aí eu comecei a ver as respostas. E um monte de gente postando um monte de coisa. Até que eu parei e uma resposta, aquela resposta me chamou a atenção. Uma pessoa respondeu assim: se você quer ir para o céu, então você tem que obedecer toda a Bíblia. E o rapaz, deu ruim agora, hein? E eu olhei aquela resposta dele. E eu não sou muito de ficar respondendo as coisas no Facebook, o que os outros postam, né? Nem no WhatsApp, né, pastor? Mas eu fiquei ali olhando e minha mão coçou para responder, e eu fiquei, respondo ou não respondo? Falo alguma coisa ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Falei, pronto, postei. E eu coloquei o seguinte para ele: meu querido, se você consegue obedecer toda a Bíblia, meus parabéns, você não precisa de Jesus. Você não precisa de Jesus. Porque se eu consigo, por mérito próprio, obedecer toda a Bíblia, obedecer toda a lei, todo mandamento, para que eu preciso do sacrifício de Jesus? É uma coisa lógica. Se Jesus morreu por meu pecado, se eu não tenho pecado, então Jesus não morreu por mim, só morreu por você, por mim não. E aí eu nem voltei lá para olhar o que eles responderam depois. Mas o que veio no meu coração para falar, eu falei ali. Se nós somos capazes de obedecer tudo, toda a lei, tudo que a palavra do Senhor nos diz, nós não precisamos de Cristo. E olha que o padrão é elevadíssimo, hein? Porque Jesus, Ele diz que se você apenas pensar e cobiçar a mulher, você já cometeu adultério com ela.
E entenda uma coisa: Jesus não vê só as suas atitudes, os homens veem só as suas atitudes. E os homens julgam você por suas atitudes. Mas o Senhor, Ele olha lá dentro. E aí é o que o negócio complica. Porque aqui dentro é sujo. Aqui dentro é mal. Então o Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê que a gente não vai alcançar essa justiça. Então o que Ele faz? Ele derrama justiça sobre nós. É Ele que nos justifica. E eu acho que Jesus fez isso de propósito. E a palavra do Senhor diz que desde o primeiro homem até o último homem que pisar na face da terra, com exceção de Jesus, vai pecar. Já pecou ou vai pecar. Eu acho que é de propósito, porque vocês imaginem uma pessoa que não cometeu nunca nenhuma falha. Imagine como que ele andaria nessa terra. Imagina a soberba desse homem. Existem alguns por aí que acham que são perfeitos e já andam aí, né, com a cabeça erguida, achando que são melhores do que os outros. Imagina se o cara fosse perfeito mesmo. Nós ouvimos uma coisa, o pessoal que estava lá em Goiânia, que aquilo tocou muito no meu coração, eu quero reproduzir aqui. Quem estava lá já ouviu. Ou você chega diante de Deus perfeito, sem pecado nenhum, ou você chega diante dele levando o cordeiro. Ou você chega perfeito, ou você chega levando o cordeiro. E quem é o cordeiro? É Jesus. Ou eu vou perfeito, ou então eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu preciso aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu sou justificado por Ele. Eu levo o cordeiro e apresento. Está aqui o cordeiro, Deus. E Deus então vai me justificar, vai me ver justo. A palavra do Senhor em Romanos 8, 33 a 35 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada poderá separar você do amor de Deus. A palavra do Senhor diz que o justo, ele vai viver pela fé. Ele vai viver pela fé. Essa justiça que eu estou falando aqui vem através da fé. Da fé em Jesus, da fé na justiça dele, da fé que a justiça dele foi e será capaz de ser derramada sobre mim e me justificar. É pela fé. E é interessante porque o texto diz que o justo viverá pela fé. E o que é fé? O que é fé? A palavra do Senhor diz: é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Certo? Alguém aqui, por si só, por méritos próprios, consegue ver justiça em si mesmo? Você consegue ver justiça em você mesmo? Você vê justiça em você mesmo? Não, então você precisa da fé para você começar a ver uma coisa que você não está vendo. Então a fé em Jesus nos leva a ver justiça em nós, mesmo não havendo nenhuma justiça em mim. Então agora eu vejo a justiça através da fé. Vestir a couraça da justiça é escolher uma vida sem culpa, sem condenação, sem julgamentos,
é a decisão de viver uma vida livre. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Então compreenda a justiça do Senhor, que vem através da fé, mas foi por um favor imerecido, a graça de Jesus na cruz. Em 2 Coríntios 12:9, diz assim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça do Senhor é suficiente. É suficiente. Você não precisa de mais nada. O Senhor, Ele vai justificar você neste reino. Então vista isso. Entenda isso. A terceira parte desta armadura é calçados do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz. E eu entendo que o calçado é essencial em uma batalha, porque mesmo que seja a menor parte, a parte que menos se vê, se o soldado não estiver calçado, o que vai acontecer com o pé dele? O pé dele vai se machucar. Ou seja, mesmo sem ataque nenhum do inimigo, o soldado, ele vai ter que ser retirado da batalha. Por quê? Porque o pé dele está se machucando. Então o Evangelho, dentro do nosso coração, o entendimento do Evangelho, viver o Evangelho, servir a este Evangelho, falar do amor de Jesus, é essencial, queridos, para que você não morra, para que você não esfrie. Até hoje eu não consegui ver ninguém, mas ninguém que não faça nada em serviço do Evangelho, que consiga se manter firme na presença do Senhor. Existem aquelas pessoas que por alguma coisa, algum motivo, começam a se ausentar das suas atividades. Eu não quero mais fazer mais nada na igreja, não. Não quero fazer mais nada, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ou seja, está descalço. Deixou de servir ao Evangelho. Deixou de viver o Evangelho. Você já viu alguém que passou por isso? Ou você já passou por isso alguma vez? Já? Alguém aqui já passou por isso? Ou já viu alguém fazendo isso? Abandonando as atividades, abandonando o serviço do Evangelho por causa de alguma coisa que aconteceu? Ficou chateado, agora eu não vou fazer mais nada na igreja, não. Não vou mais na célula, não vou mais fazer nada, vou servir a Deus em casa. Porque Deus está em todos os lugares. A pergunta é: funcionou para essa pessoa? Essa pessoa obteve vitória? Essa pessoa está na presença do Senhor ainda? Não está, queridos. Não consegue viver, não consegue caminhar, se não estiver envolvido na obra, se não estiver envolvido no Evangelho. Não consegue caminhar, vai ficar com os pés em carne viva, e aí vai ter que parar, e aí o inimigo vai atacar, porque você está parado, você não está caminhando, você não está trabalhando, você não está servindo ao seu rei. Você já teve alguma experiência de falar de Jesus para alguém, e ver essa pessoa entregando a vida dela ao Senhor Jesus, ali na sua frente, durante a sua pregação? Você já teve essa experiência? Quem aqui já teve essa experiência? Levanta a mão assim. Poucos tiveram, né? Pois é, entenda uma coisa: não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que você ver uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo do Senhor te usou. Aquilo te enche de gás, querido.
aquilo te enche de alegria, aquilo faz você pular, faz você sorrir, faz você orar, faz você ler a Bíblia. Servir o Evangelho aquece a nossa vida, aquece o nosso espírito. Então sirva ao Senhor. Saia dessa mentira de que você não precisa trabalhar. Saia dessa mentira de que você não precisa ir na igreja, de que você não precisa se envolver com uma célula, de que as pessoas te feriram e agora você está de uma maneira se protegendo. Para com isso. Você vai morrer espiritualmente. Deixe o Espírito Santo do Senhor aquecer sua vida novamente. Se calce do Evangelho. Põe a sua vida à disposição do seu líder de célula para servir ao Senhor. Põe a sua vida à disposição do seu pastor para servir ao Senhor, para servir a esse Evangelho. E você vai ver o tanto que você vai aquecer o seu espírito. Você vai ver o tanto que você vai ter o seu ânimo renovado. Sirva ao Senhor o tempo todo, em todo tempo. Não temas, o Senhor é contigo. Nós vamos vestir o escudo da fé. A estratégia de Satanás é nos levar às dúvidas. Ele quer colocar dúvida no seu coração. Essa é a estratégia de Satanás. E dúvida é diferente de certeza. E certeza é fé. Eu disse uma vez no seminário essa frase e aquilo lá deu um bafafá danado na sala de aula. Eu disse, não existe pequena e grande fé. Fé é fé. Se fé é certeza, certeza é 100%. Fé ou você tem ou você não tem. Se eu tenho 99% de certeza e 1% de dúvida, aquilo não é fé. Porque você está duvidando. Você não está crendo. Você não está crendo no milagre. Você não está crendo naquilo que Deus pode fazer. Você não está crendo que o Senhor é aquele que te protege, que o Senhor é aquele que afasta Satanás. Você não está crendo no seu rei. Então você tem dúvida. E se você tem dúvida, você não tem fé. E se você não tem fé, você está desprotegido. Sabe por quê? Porque o escudo é a principal ferramenta de proteção. E a palavra do Senhor diz que é esse escudo que vai fazer, que vai te livrar de quê? Das setas inflamadas do diabo. É esse escudo. Então, se você não tem escudo, você está levando flechada toda hora. As setas inflamadas do inimigo estão acertando você em cheio. Por quê? Porque você está sem escudo. Porque você não tem a fé. Hebreus 11, 33 a 34. E o versículo 38 diz: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha. E puseram em fuga os exércitos estrangeiros. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. É tudo pela fé. A nossa caminhada tem que ser pela fé. A minha caminhada tem que ser de certeza, o tempo todo de certeza. Deus me ama, e quando eu estou caminhando, eu preciso ter certeza. Deus vai me curar, eu preciso ter certeza. Deus vai me salvar, Deus vai fazer, Ele vai fazer. Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor, Ele me ama muito. Essa é a minha caminhada nesse reino. Então levanta a sua cabeça e comece a ter fé
que os pensamentos, que a vontade do Senhor para mim e para você são pensamentos de bem, não de mal. É vontade boa e não vontade ruim, diz a palavra do Senhor, para construir para você um futuro próspero e vitorioso. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E se você for ler na palavra, se você for pegar a palavra e começar a ler, a pegar gosto por essa palavra, você vai começar a ver as maravilhas que essa palavra já liberou sobre a sua vida. Mas só vai se tornar real se você tiver fé, se você crer de todo o coração. E é incrível como que o Senhor está falando sobre fé aqui nos últimos tempos. Eu preguei sobre fé uns domingos aí atrás. Depois o pastor pregou sobre fé também. Engraçado que disse a mesma coisa. O Senhor está querendo construir aqui nesse lugar um exército de fé, que anda pela fé, que não anda por vista, mas anda por fé, que anda por aí justificada, entendendo que é justificado pela fé. Sabe, queridos, não são grandes coisas que o Senhor quer fazer para nós. Para nós parece ser grande, mas para o Senhor é muito simples. Para o Senhor é tudo simples, é tudo natural. O que a gente chama de milagre aqui, o Senhor chama de natural no reino dele. É comum, é normal, é simples. Quando o Senhor derramou sobre nós uma promessa e disse que toda Ibatiba será do Senhor Jesus, para a gente parece ser impossível, mas para o Senhor é natural. Para o Senhor é simples. Me recordo que, não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Se eu não puder, depois o pastor me puxa a orelha aqui. O pastor compartilhou na célula uma vez que ele já ouviu de Deus que um dia alguém iria ressuscitar aqui em Ibatiba, pelo poder do Senhor. Para alguns isso possa parecer um absurdo. O pastor agora está falando heresia, mas para Deus é natural. Ele fez isso muitas vezes. Viver pelo reino, viver pela fé é tão natural, os milagres são tão naturais, que a palavra do Senhor diz que quando Pedro, ele caminhava, a sombra dele curava. É tão natural os milagres neste reino, que até a sombra de Pedro, vocês imaginam essa cena, Pedro andando, aqui não tem sombra, né? Mas alguém pula para a sombra de Pedro, está curado. Sai da sombra de Pedro, pronto, estou bem, estou curado. É assim que as coisas acontecem no reino. Mas nós só vamos ver isso, nós só vamos usufruir disso através da fé. Através da fé. Deixe o Senhor encher o seu coração de fé. Livre-se das mentiras de Satanás e vista-se da verdade que vem da fé. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. É assim que as coisas funcionam no reino ao qual você faz parte. No reino de Deus,
Essas e algumas outras que nós vamos falar daqui mais à frente são as armaduras. Se você vesti-la, você será imbatível. Você será vitorioso em todas as batalhas. Todos os ataques de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, será repelido, será dissipado. Não pela sua força, não pela sua capacidade, mas pela armadura que vem do seu Deus. Agora entenda uma coisa: um soldado pode estar até bem vestido, bem armado, sozinho, ele vai ser destruído. Então não se isole. Há um exército de soldados capacitados para lutar junto com você, para te apoiar, para te sustentar nos momentos das feridas, nos momentos das fraquezas. Então não se isole. Porque isolado, mesmo que você ore, mesmo que você leia a Bíblia, mesmo que você tenha fé, você vai ser destruído. Mas no corpo, junto com os seus irmãos, envolvidos na célula, queridos, nada vai te atingir. Nada vai atingir a sua casa. Nada vai atingir a sua fé. Nada vai te botar desanimado. Nada vai trazer frieza à sua vida. Entenda isso. Eu quero orar por você nesse momento. E a minha oração nesse momento será que você entenda essa palavra, que você viva essa palavra, que você saia daqui entendendo: eu sou filho do rei, eu faço parte do reino do Senhor, eu sou vitorioso, eu vou vencer. Os ataques do inimigo não vão me atingir mais, não vai mais atingir a minha casa, porque toda a minha casa, a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do meu cônjuge pertence ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos transportou para o reino do Teu Filho, Senhor. E agora neste reino as coisas são diferentes. Este reino é um reino de paz, de alegria e de justiça, não justiça própria, mas justiça que vem do Senhor. Pai, que toda mentira de Satanás, que leve os teus filhos a crer que eles não são merecedores, que levem seus filhos a crer que eles não vão receber as bênçãos do Senhor por causa dos seus erros e suas falhas. Toda acusação, toda culpa, todo peso seja dissipado do coração dos teus filhos, para que eles possam desfrutar de toda a vida que este reino pode proporcionar a eles, de toda a alegria, toda a paz, todo gozo celestial. Pai, nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, a vestir a parte da armadura que está faltando em nós. Nos ajude, Senhor. Renove os nossos ânimos. Aqueça o nosso espírito.
para que possamos fluir no Espírito, viver uma vida como filho do Rei. Pai, toma a tua igreja nas suas mãos, cada vida, cada família, que possamos caminhar baseado nessa palavra, nessa verdade, Deus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.